Estamos de volta para a segunda parte da nossa aula de intervenção do Estado na propriedade. Falaremos agora da servidão administrativa e finalizaremos com o tombamento, para que numa aula seguinte falemos então da desapropriação. Servidão administrativa é um direito real de gozo sobre coisa alheia, instituído em benefício da entidade dominante para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo. A gente sabe que existe a servidão lá do direito privado, mas não interessa para a gente porque ela tem características próprias, embora algumas coisas sejam semelhantes. O que interessa é a servidão administrativa com base em lei, e a grande peculiaridade da servidão administrativa é a coisa dominante. Lá no direito civil tem o prédio dominante e o prédio serviente. Aqui no direito administrativo não. A coisa dominante pode ser um bem, enquanto afetado à realização de um serviço público, mas pode ser o próprio serviço público. Então, a coisa dominante não necessariamente é um bem, pode ser o serviço público. A de Pietro deixa isso bem claro. Olha o exemplo que ela traz. Servidão de energia elétrica. A coisa serviente é o prédio particular por onde vão passar as linhas de distribuição de energia. E a coisa dominante? É o próprio serviço de energia elétrica. E olha como isso foi explorado em uma prova de concurso para cartório 2019, na VUNESP. A servidão administrativa pode não precisar da existência de um prédio dominante, pois a restrição imposta ao prédio serviente pode se fundar exclusivamente pela necessidade de serviços de utilidade pública. Embora tenha usado serviço de utilidade pública, né, ao invés de falar serviço público, mas está correto. Não necessariamente tem que ser um prédio dominante. Bom, não há o consentimento do particular, não há prévia decisão judicial, utilizam-se as prerrogativas próprias do direito público, sobretudo a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, né? Agora tem que ter autorização legal. A servidão administrativa é sempre baseada em lei. O titular do direito real, quem vai instituir a servidão é quem? A União, Estado, DF, município, território. Ou ele pode delegar para pessoas jurídicas autorizadas por lei ou por contrato. Anote isso aí. Qual que é o objeto, então? Vai incidir sobre bens imóveis, individualizados e específicos. Prova. Doutrina majoritária, bens imóveis. É o que provavelmente vai cair na prova. Doutrina amplamente minoritária. Lúcia Vale Figueiredo fala que pode recair sobre imóveis. E o professor Adilson de Abreu Dallara inclui inclusive serviços. Mas essa é uma doutrina minoritária. Outra questão que também ainda não é decidida, mas em provas eu marcaria o que o Carvalho Filho diz. Ele fala o seguinte: igualzinho ocorre lá na desapropriação, e a gente vai ver, um município não pode instituir servidão sobre um imóvel estadual ou federal. E o Estado não pode instituir servidão sobre o imóvel federal, só sobre o imóvel municipal, porque incide o princípio da hierarquia verticalizada, que a gente vai estudar lá no direito administrativo, lá na aula de desapropriação, está previsto no Decreto-Lei 3365 de 41, e a semelhança fala-se que vale para servidão. Agora, cuidado, porque para o tombamento não vale. A gente vai ver. Olha como já caiu em prova. As servidões administrativas podem ser realizadas sobre bens móveis e imóveis. Está errado. Sendo devida a indenização somente se houver comprovação do dano. Beleza, mas a gente vai ver que a indenização a gente vai ver. Mas bens móveis, doutrina minoritária. Como se constitui a servidão administrativa? De três maneiras, uma delas bastante polêmica. A polêmica já é essa primeira aí, por lei. E aí não precisa de registro, a lei já constitui a servidão. Polêmica, eu vou explicar por que daqui a pouco. As duas formas que não tem nenhuma celeuma. Por acordo formal por escritura pública, então haverá uma declaração de utilidade pública. Com essa declaração de utilidade pública, depois o particular acaba fazendo um acordo, firma por escritura e permite-se então a instituição da servidão. O Estado formaliza o acordo para usar a propriedade com o fim especificado no decreto do chefe do Executivo que declara a necessidade pública. Segunda hipótese, sentença judicial. Quando não há acordo, aí ou então quando são adquiridas por uso capião. Mais uma hipótese que exige a sentença judicial, né? O Estado tem que promover a ação pertinente. Após o decreto declaratório da necessidade pública, vai seguir o procedimento da desapropriação. Então, se falar da servidão administrativa quando não há acordo, vai seguir o procedimento da desapropriação por uma ação própria. Beleza? Essa hipótese legal, antes de falar dela, aqui na tela, por acordo ou por decisão judicial, não há autoexecutoriedade. Depende da concordância do particular ou da intervenção do judiciário, né?
E nesses dois casos, a Lei 6.015 de 73 é tranquila, está em lei, exige a inscrição da servidão no registro de imóveis para a produção de efeitos erga-omnes. Então, tirando aquela servidão administrativa diretamente com base em lei, que a gente vai ver que é polêmica, as formas tradicionais precisam de inscrição no registro de imóveis para produzirem efeitos erga-omnes. Agora, tem uma súmula do Supremo, que pode cair na sua prova, que ela faz tábula rasa dessa exigência legal. Olha o que diz a súmula 415 do Supremo. Servidão de trânsito não titulada, ou seja, não formalizada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória. Então, ainda que não esteja com inscrição no registro de imóveis, nesse caso da súmula 415, haverá efeitos erga-omnes, haverá proteção em face de terceiros. Então, anote a exigência da inscrição, mas também o teor da súmula 415, que pode ser cobrado na prova. As servidões administrativas ex vileges, aquelas que decorrem diretamente da lei, como eu disse, são polêmicas. Por quê? A de Pietro ela vai citar diversas servidões baseadas em lei na sua visão. E ela diz, servidões sobre terrenos marginais, lá da lei 1507 de 1867. Olha de onde ela foi tirar essa lei. Decreto 4.115 de 1868. Servidão em favor das fontes de água mineral, termal ou gasosa e de recursos hídricos. Decreto-Lei 7.841 de 45. Que mais? Servidão militar. Decreto-Lei 3437 de 41. Servidão de aqueduto. Decreto de 1867. Servidão de energia elétrica. Decreto de 1954. Então ela cita várias leis antigas aí, atos normativos antigos, dizendo que são servidões. Só que o Carvalho Filho tem um contraponto. Ele fala o seguinte: tudo isso que a de Pietro falou aí, que você anotou, estudante, isso não é servidão, isso é limitação administrativa, porque são de ordem geral, envolvendo imóveis indeterminados. Então, para eles, são limitações administrativas. Tema polêmico. Então, se na prova cair que existem servidões diretamente da lei, eu marcaria correto, porque tem doutrinador de peso que defende e se baseia em diversas leis. Mas, se for uma prova que dá para você conversar, você fala, olha, tem doutrinador que diz que isso não é servidão legal, isso é limitação administrativa. Como é que se extinguem as servidões? Elas são perpétuas, são permanentes, então elas vão perdurando, permanentes com granuçários, né? Enquanto durar o interesse público. A partir do momento que não há mais interesse público, haverá a extinção da servidão. Isso ocorrerá por desafetação, que é justamente a cessação do interesse público, por incorporação ao patrimônio público, então tem a servidão lá no prédio, mas o Estado desapropria, acabou a servidão, e por desaparecimento do objeto. Então, um incêndio queimou tudo lá, acabou, não tem mais servidão. A de Pietro faz a observação, o destaque, que não se admite extinção apenas pelo não uso, né? Não se admite extinção pelo não uso. Tem que haver uma dessas outras hipóteses. E para fechar a servidão administrativa, indenização. A doutrina fala, como regra não tem indenização, a não ser que o particular comprove um prejuízo. De qualquer maneira, diz o Carvalho Filho, ainda que haja indenização no caso concreto, ela jamais poderá corresponder ao valor do imóvel, porque ela não acarreta a perda da propriedade, aí seria desapropriação. Então, se houver indenização, comprovando-se o prejuízo, ela tem que ser menor do que o valor do imóvel. Vão ser acrescidas à indenização parcelas relativas a juros de mora, atualização monetária, honorários de advogado, despesas judiciais, tudo o que a gente vai ver lá na aula de desapropriação. A indenização é prévia e é condicionada à comprovação do prejuízo. E, para encerrar, prescrição da pretensão indenizatória. Houve a servidão, o particular tem quanto tempo para a sua pretensão indenizatória? 5 anos. Isso está lá no artigo 10, parágrafo único do Decreto-Lei 3365. Contados do momento, os 5 anos, em que o direito é restringido pelo ato do poder público. Esse prazo de 5 anos é sempre o prazo que você vai utilizar para essas modalidades de intervenção que não seja desapropriação. Desapropriação tem regras próprias que a gente vai ver. Construção do STJ e tudo mais. Para essas outras, então, requisição, ocupação temporária, tombamento e até mesmo a limitação administrativa, que raramente tem indenização, mas pode ser que tenha, o prazo vai ser de 5 anos, prazo prescricional. Para a gente encerrar a nossa aula de intervenção do Estado na propriedade fora a desapropriação, vamos falar do tombamento. Esse tem alguns detalhes mais chatinhos. Primeiro, tombamento é a forma de intervenção do Estado na propriedade que busca proteger o patrimônio cultural brasileiro. Então, esse tema está lá no artigo 216 da Constituição.
dê uma lida lá no Patrimônio Cultural Brasileiro, parte da cultura, né? Fala do programa lá de proteção à cultura e tudo mais. Sistema, né? Sistema de proteção à cultura. E o que interessa é ver o parágrafo 1º e o caput do artigo 16. O parágrafo 1º fala o seguinte: o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e outras formas. Então, o tombamento é uma das formas de proteger o patrimônio cultural brasileiro. E o que é esse patrimônio cultural brasileiro? Está lá no caput. Inclui bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, que são portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. E os incisos do 216 vão incluir formas de expressão, modos de criar, fazer e viver. Esses aí são os que mais caem em prova. Os modos de criar, fazer e viver podem ser objeto de proteção por constituírem patrimônio cultural brasileiro? Sim, podem. Né? Alguns falam em tombamento, outros vão falar em registro, a gente vai ver. Criações científicas, tecnológicas, obras, documentos e edificações destinados a manifestações artístico-culturais, conjuntos e sítios de valor histórico, paisagístico, paleontológico, ecológico, científico. Tudo isso aí pode fazer parte do patrimônio cultural brasileiro. De onde vem essa palavra tombamento? Para a gente aqui no Brasil é estranho, tombamento, né? Parece que está derrubando alguma coisa. Mas vem do verbo tombar, que no português lá de Portugal é muito utilizado, né? Aqui a gente não fala tombar alguma coisa, mas lá é utilizado como registrar, inscrever. Então o tombamento é um ato de registro, Inclusive, o ato de tombamento se faz com a inscrição do bem, no chamado da proteção do bem, no livro do tombo, num dos 4 livros do tombo que a gente tem. Livros do tombo, livros de registro, né? Nos registros, como forma de sujeitá-lo às restrições parciais em prol do interesse público e da conservação da memória nacional, que fala de Pietro. A restrição é sempre parcial. Se for restrição total, alguém estará utilizando o tombamento como forma de realizar uma desapropriação. Aí é diferente. Para ser tombamento é uma restrição sempre parcial. O diploma normativo que você tem que estudar é o Decreto-Lei 25 de 1937. Esse decreto-lei antigaço, tem uma linguagem arcaica, tem que ser interpretado à luz da Constituição, mas não tem muitos artigos. Apesar da linguagem ruim, dá para dar uma lida boa. Os principais pontos desse decreto-lei a gente vai trabalhar aqui na aula agora. Antes de falar exatamente do decreto-lei, tem uma divergência doutrinária. Aqui só vou te falar isso para vocês para mostrar que na questão de prova você não tem que se preocupar com isso. A doutrina em geral fala do ato de tombamento. Então classifica o tombamento, em sua natureza jurídica, como um ato administrativo. Agora, de Pietro fala, não é ato, é um procedimento que exige a sucessão de atos necessários à inscrição no livro do tombo. Então, se a questão de prova falar que é um procedimento, ou se falar que é um ato, não ache que é ali que está a pegadinha. Provavelmente o examinador leu um ou outro examinador e não é ali que está o erro da questão. Vai estar em outro ponto. A não ser que a questão trate especificamente da natureza jurídica do tombamento. Aí a questão vai ser anulada. Porque tem gente que fala que é procedimento e tem gente que fala que é ato. O Carvalho Filho, por exemplo, diz, olha, todo ato administrativo tem um procedimento prévio. Então, o tombamento é um ato. O que vem antes é um procedimento prévio que tem todo ato administrativo. A de Pietro não. Ela fala, é um procedimento. O tombamento já começa ali do início e o ato final é apenas o ato final do procedimento, não é o tombamento em si. Outra questão que se discute bastante, se esse ato final, né, ou o ato de tombamento, se ele é discricionário ou vinculado. Por que tem essa discussão? Olha só, existe o órgão técnico, a gente vai ver que é o IPHAN, que vai classificar o bem como um patrimônio cultural brasileiro, por conta do seu valor paisagístico, blá, 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 blá. Essa classificação o IPHAN vai fazer de acordo com critérios técnicos e tal. A gente vai ver, o Carvalho Filho vai falar que isso é discricionário. Mas a partir do momento que o IPHAN diz que um bem pode ser protegido como patrimônio cultural brasileiro, a administração é obrigada a proteger? Uma vez que ele tem esse enquadramento, tem que ser protegido via tombamento ou outro meio ou não, ou é discricionário? A de Pietro fala, isso é um ato discricionário. Se mesmo com o parecer favorável do órgão técnico, que reconhece o valor cultural do bem para fim de proteção, a administração pode recusar. Motivadamente, ela pode recusar. O Carvalho Filho ele fala um pouco diferente. Vamos ler juntos o que ele fala. Ele fala o seguinte, sob o aspecto de que o tombamento
há de ter por pressuposto a defesa do patrimônio cultural, o ato é vinculado, que significa que o autor do ato não pode praticá-lo por motivo diverso. Então, é óbvio, né? Para o tombamento, tem que ter por pressuposto a defesa do patrimônio cultural. Aí é vinculado nesse sentido. Agora, no que concerne a valoração da qualificação do bem, como de natureza histórica artística, e da necessidade da proteção, o ato é discricionário, visto que essa avaliação é privativa da administração. Ele não deixa bem claro se ele fala que é discricionário o ato do IPHAN ou o ato seguinte, que vai realmente, né, mesmo tendo parecer, vai realizar o tombamento. Não ficou bem claro. Mas, enfim, como temos dois grandes nomes dizendo que é discricionário, na prova eu marcaria que é discricionário. É um ato discricionário, mas não é pacífico. Competência. Quem vai legislar sobre tombamento? Bom, a Constituição não fala exatamente do tombamento, mas ela vai trazer no artigo 24, inciso 7, que trata da competência legislativa concorrente entre União, Estados e DF, ela vai trazer que compete a esses entes legislar sobre proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Então, tombamento, né? Inclui o tombamento. Pode legislar sobre isso. União, Estados e DF. O município traz uma pequena divergência. Para variar, né? Mais uma divergência na doutrina administrativa. Por quê? A de Pietro fala o seguinte: para o município vale o que está no artigo 30, inciso 9, que diz que o município tem a atribuição de promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Então, o município só teria a competência administrativa de promover a proteção a material, mas ele tem que observar a legislação federal e estadual. Por isso, ele não teria competência para legislar sobre o tema. Essa visão da de Pietro me parece equivocada. E o Carvalho Filho, matando a questão, para mim, é muito mais lógico, ele fala o seguinte: olha, apesar da omissão no artigo 24, inciso 7, que é óbvia, omissão óbvia, porque o 24 trata da competência concorrente de União, Estados e DF, não fala de municípios. Municípios têm competências específicas no artigo 30. Apesar dessa omissão no 24.7, o artigo 30, incisos 1 e 2, vai dizer que compete ao município legislar sobre interesse local e legislar de maneira suplementar à legislação estadual e federal. Então, ele pode legislar sobre isso. Proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, paisagístico. Inclusive, a gente vai ver que tem um julgado do Supremo que dá a entender isso aí. A gente vai chegar lá. Quando eu falar lá, você vai lembrar dessa discussão. Mas, a princípio, ou a questão de prova vai falar simplesmente do 24.7, competência concorrente, e aí não tem município, realmente, a questão vai estar correta. Ou se ela entrar na polêmica dos municípios, tem para todo lado. Agora, uma doutrina que não sei se dá para falar majoritária, mas uma forte doutrina sempre dizia: não é a lei que efetiva o tombamento, é um ato do executivo. Então, o tombamento seria um ato administrativo. Mas isso ficou no passado. Antes de falar o que prevalece hoje, veja que o Supremo, na de 1706, lá em 2008, realmente falou que o tombamento é ato do executivo, que exige um ato de efeitos concretos. Só que a gente vai ver que tem leis de efeitos concretos, né? Mas, por enquanto, um ato do executivo. E em 2012, em um outro julgado que está aí na tela, o Supremo falou o seguinte: é assente que o tombamento deve ser constituído mediante ato do executivo, que, observando a legislação, estabelece o alcance da limitação ao direito de propriedade, não podendo o ato emanado do legislativo, tampouco do judiciário, alterar essas restrições impostas em conformidade com a lei. Então, a ideia que sempre se teve, e esses julgados do Supremo davam a entender também, era de que o tombamento era concretizado pelo Poder Executivo. Acabou. Não existiria o tombamento por lei. Só que, em 2017, na Ação Civil Originária 1208, agravo regimental, o voto do ministro Gilmar Mendes, foi o relator, ficou destacado meio que uma superação. Na verdade, ele interpretou esses julgados anteriores. Ele falou o seguinte: ele falou, olha, o que estava em jogo naqueles julgados anteriores era a coexistência de dois atos de tombamento sobre o mesmo bem. Primeiro, um tombamento realizado pelo Poder Executivo. Depois veio o legislador e tombou o bem de maneira mais restritiva. E aí, naquela oportunidade, a Corte falou que houve uma violação à separação de poderes, uma ofensa à separação de poderes, porque o Legislativo alterou as condições de restrição à propriedade que foram impostas pelo Executivo. Mas, na esteira do Paulo Afonso Leme Machado, quem estuda direito ambiental, esse é o grande nome do direito ambiental, né? Embora sua obra não seja voltada para concursos, e o direito ambiental trata bastante de tombamento também, afim ao direito administrativo ambiental. O Paulo Afonso Leme Machado ele diz: não há vedação que o tombamento seja feito por lei.
Federal, estadual ou municipal? Olha aquela discussão do município. Paulo Afonso Leme Machado fala que lei municipal pode também. Então, não haveria. Os casos que o Supremo julgou é porque foram 2 tombamentos, o que comprova, inclusive, que pode tombamento por lei, só que ele não pode restringir mais um ato anterior de tombamento do Executivo. Então é isso que você vai levar para a prova. O ministro Gilmar Mendes, inclusive, concluiu o seguinte: a Lei 1526 de 94, né, o ato legislativo em questão, que instituiu o tombamento, é lei de efeitos concretos, a qual consubstancia tombamento provisório, necessitando de um ato posterior de implementação do Executivo, com a notificação. Então, realmente, exigem-se atos administrativos posteriores, mas a lei pode tombar, e a lei de efeitos concretos, então, vai equivaler ao tombamento provisório. Anote aí no seu material. Inclusive, é bom que você anote que existe o tombamento constitucional. Quem lê o texto constitucional mata isso aqui sem nem estudar tombamento. Mas como está lá no final, ninguém lê aqueles artigos 216 para frente. Anote aí, 216, parágrafo 5º. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Então, na prova, se falar de quilombos, saiba que existe tombamento constitucional. Tem questão de prova, eu não coloquei aqui, mas tem. Qual que é o objeto do tombamento? Bom, aqui pode ser bem imóvel, material, público, privado, tudo que inclui aí o patrimônio cultural brasileiro. Agora são excluídas as obras de origem estrangeira. Cuidado, excluídas as obras de origem estrangeira. Depois você dá uma lida que tem alguns detalhamentos a mais lá no Decreto-Lei 25 de 37. Bens imateriais têm uma divergência doutrinária. Eu lembro que quando eu fazia a prova para concurso, 2016, 2017, eu tinha anotado lá no meu material que bens imateriais, segundo uma parcela da doutrina, não eram tombados. Eles eram objeto de registro, que é diferente do tombamento. Essa é a posição, por exemplo, do professor Matheus Carvalho, que escreve para concurso, e ela é muito forte lá no direito ambiental. No direito ambiental, pode-se falar que a doutrina majoritária diz que bens imateriais são objetos de registro, não de tombamento. No direito administrativo, tem divergência. Anote aí que o decreto 3351 de 2000 institui o registro de bens culturais de natureza imaterial, que constituem patrimônio cultural brasileiro. E aí lá vai ter, por conta disso, vão ser registrados aí modos de viver e tal, tudo como patrimônio cultural brasileiro, que então não será tombamento, será registro. Divergência, né? Anote aí que o artigo 2º do Decreto-Lei 25 de 37 deixa claro que bens públicos podem ser objeto de tombamento, e aqui o Supremo e o STJ já disseram que o município pode tombar bem federal, o Estado pode tombar bem federal, bem municipal, não incide aquele princípio da hierarquia verticalizada, que é próprio da desapropriação e que alguns autores falam que também serve para servidão administrativa, mas para o tombamento não. Olha o que diz o Supremo. É perfeitamente possível que o ente federativo estadual ou município tombe bem da União, porque não tem disciplina própria, o Decreto-Lei 25. Então não pode se aplicar analogicamente o Decreto-Lei 3365 de 41, lá da desapropriação. De novo, nessa ação civil 1208. Eu peço, meus amigos, que vocês aí leiam essa ação civil 1208. Acho que a ementa dela é bem grande, se eu não me engano, ela tem uma ementa grande que já resume tudo. Se não, você vai lá no Interteor, porque o voto do Gilmar Mendes vai trazer muitas questões de prova. O examinador, como eu falei, ele quer tirar a questão que está sedimentada, ele não vai tirar coisa polêmica. Então ele vai lá no voto, tem vários assuntos lá que podem virar objeto de questão. Um deles é esse aí. O STJ já tinha decisões nesse sentido também. Olha aí, como o tombamento não implica a transferência da propriedade, inexiste a limitação do Decreto 3365, que proíbe o município de desapropriar bem do Estado. Questões de prova. 2019... VUNESP, de acordo com a STJ, como não há dispositivo expresso proibindo a hierarquização para o tombamento, proibindo a hierarquização para o tombamento, os municípios podem tombar bens públicos estaduais. Sim. Cartório, 2019. É inconstitucional o tombamento de bens da União pelos estados, ainda que haja autorização legislativa. Errado. Pode. No tombamento é tranquilo. Modalidades de tombamento. A de Pietro classifica em 3 critérios, né? São 3 critérios tipológicos. Quanto ao procedimento, temos o tombamento de ofício, voluntário ou compulsório. O que interessa é o compulsório, a gente vai ver todos. Quanto à eficácia, provisória e definitiva, a gente vai ver que são a mesma coisa, salvo quanto à possibilidade de inscrição no registro imobiliário. E quanto aos destinatários, geral e individual, aqui temos uma pequena polêmica doutrinária, mas vou te passar a posição segura para a prova. Primeiro, quanto ao procedimento. Se o tombamento atinge bens públicos, ele será sempre chamado de tombamento de ofício.
basta a notificação à entidade política, tá? Artigo 5º do decreto. Então, notificou, acabou. Né? Agora, se são bens particulares, existe um procedimento. E aí vai depender da postura do particular, para ser tombamento voluntário ou compulsório. O voluntário pode ocorrer de duas formas. Ou quando o próprio proprietário pedir e a coisa se revestir dos requisitos necessários para integrar o patrimônio histórico e artístico nacional, a juízo do Conselho Consultivo do IPHAN, ou sempre que a juízo do IPHAN, né? Ou sempre que o mesmo proprietário anuir por escrito a notificação para inscrição da coisa no livro do tombo, num dos 4 livros do tombo. Então, ou o proprietário anui por escrito, quando é notificado, ou ele fala, beleza, quer tombar? Beleza, vai valorizar meu bem aqui, ainda bem que você vai tombar. Agora eu vou ganhar mais dinheiro quando eu for vender. Ou então ele pede, ele fala, tomba aqui, que eu quero ganhar mais dinheiro. Beleza? Já o compulsório se dá quando o proprietário se recusa a anuir a inscrição. Então ele fala, eu não quero tombamento no meu bem, estou muito bem aqui, não quero ter nenhum tipo de restrição. Beleza? E aí o procedimento vai envolver uma notificação, se tiver impugnação, as razões do órgão que pediu o tombamento, depois a decisão do Conselho Consultivo, a gente vai ver isso daqui a pouco, então não se preocupe com isso agora. A gente vai ver que ao final tem a homologação pelo Ministro da Cultura e depois do encerramento é que tem a transcrição no registro imobiliário. Isso não faz mais parte do procedimento. Segunda hipótese, o tombamento provisório definitivo. Eu corri aqui porque a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, primeiro a gente está só falando quais são as espécies de tombamento. Né? Provisório definitivo. Será provisório definitivo conforme esteja o respectivo processo iniciado pela notificação. Então, notificou, tombamento provisório. Antes de notificar, até concluir a provisório. Concluiu com a inscrição no livro do tombo, definitivo. Artigo 10. O artigo 10, parágrafo único, vai falar: é provisório o tombamento enquanto ainda está em curso o processo administrativo, instaurado pela notificação, e definitivo uma vez finalizado o processo. Não obstante, para todos os efeitos, salvo quanto à transcrição no registro de imóveis, o tombamento provisório se equipara ao definitivo. Questão de prova. Tombamento provisório se equipara ao definitivo, salvo quanto à transcrição no registro imobiliário. Isso significa que, enquanto está na notificação e o procedimento não é concluído, não pode transcrever no registro imobiliário. Depois que ele é definitivo, pode. Essa é a diferença. Mas o resto, os efeitos são os mesmos. E por fim, tombamento individual e geral. Aqui temos uma pequena polêmica. Segundo a doutrina, o individual atinge um bem determinado. Então vamos tombar aquela casa do Joãozinho ali. Foi a casa em que Dom Pedro fez alguma coisa lá. Tombamento geral. Vamos tombar todo o bairro, toda a cidade de Petrópolis. Tiradentes. Beleza? O Carvalho Filho ele fala o seguinte, olha, é preciso ter cuidado quando se fala em tombamento geral. Ele parece ter uma certa razão, mas isso não é aceito. Ele fala o seguinte, quando se fala em tombamento de um bairro, de uma cidade, é preciso determinar, os bens são determináveis, eu sei quais são as casas ali do bairro. Então, cada proprietário deveria ser notificado individualmente para que houvesse o procedimento. Alguns poderiam concordar, outros não. O tombamento geral mesmo só existiria quando atingisse áreas que não contam com a presença de propriedades individuais. Então, uma praça, uma rua, um logradouro público, aí é tombamento geral, porque não tem propriedade particular. Só que não é isso que você vai marcar na prova. Você vai marcar, segundo a STJ aqui, não é necessário que o tombamento geral, como na cidade de Tiradentes, tenha procedimento para individualizar o bem. As restrições se aplicam a todos que têm imóvel na área tombada. Então, o tombamento geral não precisa individualizar o bem. Tese, jurisprudência em teses, edição 127 do STJ. O ato de tombamento geral não precisa individualizar os bens abarcados pelo tombo, pois as restrições se estendem à totalidade dos imóveis. Então, o tombamento geral não precisa individualizar. Procedimento. Aqui o que a gente vai estudar é o procedimento do tombamento compulsório. Por quê? Porque os demais não tem segredo, né? Em todos eles vai ter a manifestação do órgão técnico para dizer se o bem se enquadra ali como de valor histórico, cultural. Na esfera administrativa é o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é uma autarquia federal, está lá no decreto 99492 de 90. O que importa é o tombamento compulsório, né? Porque o tombamento de ofício basta a notificação, bem público. E o tombamento voluntário, basta a concordância ou o pedido e a inscrição no livro do tombo. Então não tem procedimento, né? No caso de bem imóvel, promove-se a transcrição no registro de imóveis. Tranquilo. Agora o tombamento compulsório é que traz o procedimento. E ele é mais ou menos o seguinte. A de Pietro faz um resuminho aí pra gente. Ela fala o seguinte. Primeiro, o poder público
o interessado em tombar o bem, lá o município, por exemplo, vai colher a manifestação do órgão técnico sobre o valor do bem para fins de tombamento. Depois o proprietário é notificado para em 15 dias se manifestar ou impugnar. Depois, vista o órgão que pretende o tombamento, volta lá para o município, por exemplo, que embora se fale em órgão, né, volta para o ente, e ele vai tombar, ele vai ter mais 15 dias para apresentar as razões. Então, o particular fala, depois o ente iniciador fala, e aí volta para o órgão técnico, no caso o IFAM, para que em 60 dias ele tome a decisão. Se for favorável, ele determina a inscrição no livro do tombo. Se for desfavorável, ele arquiva o processo. E para finalizar o procedimento, ele não se encerra com a decisão do IFAM, vai para o ministro da Cultura para que ele homologue o procedimento ou, viu algum vício, anula ou revoga se contrário ao interesse público. Não parece então que tem razão a doutrina que diz que o ato é discricionário? Pode ser que, ainda que seja um bem que se enquadre como um valor artístico e tal, cultural, interesse público revogue essa decisão do IFAM. Por fim, mas já fora do procedimento, temos a inscrição em um dos 4 livros do tombo. Tem o livro arqueológico, etnográfico e paisagístico, o livro 2 é o de belas artes, o livro 3 é o de artes aplicadas e o livro 4 é o tombo histórico. E aí sim, com a inscrição se torna um tombamento definitivo. O procedimento se encerra com a inscrição, mas a lei... eu falei errado aqui, tá? A inscrição no livro do tombo ainda é parte do procedimento, e ele se encerra com a inscrição. O que está além, depois do procedimento, que não é mais parte, já é tombamento definitivo, mas o que a lei ainda exige, mais uma formalidade posterior, é a transcrição no registro de imóveis. Em caso de bem imóvel, óbvio. Artigo 13. Então a lei não diz o que se faz depois em caso de bem imóvel. Bem imóvel ali não exige nada. Acaba com a inscrição no livro do tombo. Ali é tombamento definitivo, não tem mais nenhuma formalidade. Tem doutrinador que defende, que deveria haver o registro lá não sei aonde, no cartório competente, mas a lei só exige para bens imóveis, aí tem que transcrever no registro de imóveis. Para que serve essa transcrição? Antigamente servia para permitir o conhecimento do direito de preferência das entidades públicas, mas esse direito de preferência foi revogado pelo novo CPC, a gente vai ver. Então, mas tem que ter, né? Não tem mais aquela serventia toda, mas tem que transcrever. Olha como caiu em prova para cartório 2019. Em se tratando de bens de propriedade particular, integrantes do patrimônio histórico e artístico nacional, o decreto prevê que o tombamento definitivo deve ser transcrito no registro de imóveis, devendo ser averbado ao lado da transcrição do domínio. Está na lei. Está na lei. Então, para a gente fechar o procedimento, fiz esse quadrinho aí para você colocar no seu material. Primeiro, manifestação do órgão técnico. Segundo, notifica o proprietário. Terceiro, é claro que a manifestação tem que ser pelo valor do bem, né? Senão não deflagra o procedimento. Terceiro, para se tornar um procedimento de tombamento compulsório, tem que ter impugnação, em 15 dias. Volta a manifestação das razões de 15 dias do órgão que iniciou, depois volta para o IFAM, para 60 dias decidir, e encerra-se com a homologação do ministro. Na verdade, depois tem a inscrição no livro do tombo, um dos 4 livros do tombo, aí encerra o procedimento. Fora isso, se for um bem imóvel, após o procedimento, eu coloco no quadrinho em branco aí na tela, transcrição no registro de imóveis. Serve para produzir efeitos jurídicos. Pode cancelar o tombamento depois disso tudo? Bom, existe o Decreto-Lei 3866 de 41. Tem artigo único. Já viu lei de artigo único? Existem algumas. Essa é uma delas. Artigo único. Diz que o presidente da República, atendendo a motivos de interesse público, pode determinar de ofício ou em recurso, interposto por qualquer legitimado, que seja cancelado o tombamento de bens públicos pertencentes à União, Estados, ao município, ou a pessoas naturais no jurídico e direito privado, feito lá no Serviço de Patrimônio Histórico, né? Acredito que agora, refiro-se ao que agora é o IFAM, de acordo com o Decreto-Lei 25 de 37. Então existe essa possibilidade de recorrer ao presidente da República para que ele cancele. O Carvalho Filho fala, inclusive, que se trata de um recurso administrativo impróprio, porque foi feito lá pela autarquia, e aí entidade da administração indireta e recorre para a administração direta, embora já tenha havido antes a homologação do ministro da Cultura, né? Mas enfim, ele fala que é um recurso hierárquico impróprio, com previsão legal. Se algum examinador ler o Carvalho Filho, ele vai cobrar isso aí. Para a gente fechar, quais são os efeitos do tombamento?
Os artigos 11 a 21 são muito importantes. Então eu vou separar didaticamente em 5 efeitos. Primeiro, o efeito de conservação. O artigo 19 fala: o proprietário deve proceder a obras de conservação e reparação, que é a coisa tombada requerer, devendo levar a necessidade ao IPHAN se não possui recursos, sob pena de multa correspondente ao dobro da avaliação do dano. Então, se sofreu um dano, porque ele não levou lá para o IPHAN, mas não tem recurso, então leva para o IPHAN, senão toma multa. Nesse caso, o IPHAN deve tomar providências que vão se iniciar em até 6 meses ou vai desapropriar o bem. Parágrafo 2º. A falta de qualquer providência pode o proprietário requerer o cancelamento, tombamento. Mais um motivo para cancelar o tombamento. O bem aqui está precisando de conservação, comuniquei ao IPHAN, tem 6 meses, ele não iniciou o procedimento, requer o cancelamento, tombamento. Também diz o artigo 17. As coisas tombadas em nenhum caso podem ser destruídas, demolidas ou mutiladas, isso é óbvio. E também, sem prévia autorização especial do IPHAN, não podem ser pintadas, reparadas ou restauradas, sob pena de multa de 50% do dano. Segundo efeito é a fiscalização. O artigo 20 diz que as coisas tombadas ficam sujeitas à fiscalização permanente do IPHAN, que vai inspecionar sempre que quiser, que julgar conveniente, não podendo os responsáveis criar embaraços sob pena de multa. E o artigo 16 fala também que se houver um extravio ou furto de um objeto tombado, o proprietário tem que dar conhecimento ao IPHAN em 5 dias, sob pena de multa de 10% do valor da coisa. Então, perdeu, foi furtado, tem que comunicar ao IPHAN em 5 dias, por conta dessa fiscalização. Terceira consequência, limitações aos imóveis vizinhos. Diz o artigo 18, sem prévia autorização do IPHAN, não se pode, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandado destruir a obra ou retirar o objeto em pontos e multa. Tudo é multa. Tudo aqui é multa. Quarta consequência, alienação. Antes do novo CPC, o Decreto-Lei 25 de 37 previu o direito de preferência dos entes federados no caso de alienação onerosa. Então, a alienação não era permitida sem que fossem os bens oferecidos pelo mesmo preço à União, ao Estado e ao município em que se encontrava o bem. Só que esse parágrafo 1º foi revogado, do dispositivo específico foi revogado. Também se revogou o parágrafo 3º, que dizia que o direito de preferência não inibia o proprietário de gravar livremente a coisa tombada de penhor, anticrés ou hipoteca. Agora, como não tem mais direito de preferência, também foi revogado esse dispositivo. Cuidado com isso. Não há mais direito de preferência para alienação extrajudicial de bem tombado. Agora, a alienação judicial, aquela que decorre lá da asta pública e tudo mais, ali o CPC vigente ainda mantém a preferência para entes públicos, mas aí você estuda lá no processo civil. O que interessa aqui é que não tem mais a preferência na alienação extrajudicial. Se for público, o bem é inalienável, como a gente já estudou, né? Aí o artigo 11 diz que as coisas tombadas que pertencem à União, Estados e municípios, inalienáveis por natureza, só podem ser transferidas de uma a outra das referidas entidades, então pode haver aquela transferência sob instrumento de direito público, mas é inalienável. E a quinta e última consequência é a permanência no país. O artigo 14 diz que a coisa tombada não pode sair do país, senão por um curto prazo, sem transferência de domínio e apenas para intercâmbio cultural a juízo do IPHAN. O IPHAN sempre tem que autorizar. Se for tentada a exportação para fora do país, a não ser naquele caso ali do 14, a coisa será sequestrada pela União ou pelo Estado em que se encontrar, com multa de 50% do valor ao proprietário, elevação ao dobro em caso de reincidência, então 100%, e ainda pode incidir no crime de contrabando. E para fechar, a indenização. Regra, não existe indenização no tombamento. Por quê? Primeiro, restrições apenas parciais, tem que comprovar um prejuízo. Segundo, o que acontece em alguns casos, ordinariamente, é que há uma valorização do bem. O bem agora é tombado, é um bem especial, ele passa a ser valorizado. Então, como é que vai cobrar a indenização se teve uma valorização do bem? Terá que comprovar o prejuízo. Um prejuízo, uma despesa extraordinária, ou a interdição do uso, o prejuízo à normal utilização, que diz o Eli Lopes Meireles, aí caberia a indenização. Juiz, VUNESP. A respeito do tombamento, é correto afirmar que se recair sobre bem particular, sua instituição pelo poder público, em regra, admite o pagamento de indenização pela limitação do uso. Errado. Em regra, não tem. Lembre-se sempre dessa dica de concurseiro aí. O bem é tombado, ele passa a ser valorizado. Esse é o que ordinariamente acontece. Com isso a gente encerra. Na próxima aula a gente fala da desapropriação. Grande abraço.